Hello students and families, aqui quem tá falando é o Teacher Gui. E hoje eu pensei num vídeo meio aula sobre o nosso próximo conteúdo, que vai ser food, comida, alimentação. Então, nós sabemos que nem sempre nós escolhemos a melhor opção para nossa alimentação, né? E às vezes é muito difícil para algumas pessoas porque nós não entendemos muito bem o que a gente precisa comer. E nos últimos anos, teve uma revolução chamada Revolução Industrial, que se agravou muito no século XX e que aumentou muito a rotina de trabalho das pessoas. E isso eu tenho certeza que vocês podem confirmar, porque provavelmente a maioria das pessoas da sua family trabalham. Então, quem vai cuidar da comida? Antigamente, tinha uma pessoa ou várias que permaneciam em casa cuidando apenas da comida, enquanto a outra parcela da família, da family, iria para o work, para o trabalho. Como isso mudou, realmente ficaria muito difícil apenas uma parte dessas pessoas ficarem responsáveis pela alimentação, pela nossa food. Então, temos alguns pontos nessa aula que nós vamos discutir, e a indústria da alimentação, a food industry, se aproveitou muito do fato de que estava muito complicado para as pessoas organizarem a sua alimentação. Então eles começaram a vender ultra processed food, comida ultraprocessada, que é comida pronta, que nós compramos no supermarket e que nós só precisamos esquentar, não precisamos cozinhar nem preparar nada. E será que essa comida, essa food, é realmente healthy? Saudável? Então eu preparei aqui, separei many ingredients, muitos ingredientes que eu quero mostrar para vocês, que são separados em grupos. Eu tenho uma colinha aqui, vou ter que dar uma olhadinha porque é muita coisa. Então, tem esse giant group, esse grupo gigante, e que são só as coisas que eu tenho em casa, porque além disso tem muitas outras. Então, vamos começar por esse grupo aqui. Nós temos potatoes, todo mundo conhece essa, né? Nós temos rice, arroz, esse é o arroz branco. Nós temos pasta, macarrão, e nós temos oat, aveia. Esse grupo aqui, formado por potatoes, rice, pasta and oat, é a base da nossa pirâmide alimentar. Por que eles são a base? Porque eles são os ingredients que sustentam todos os outros. Eles têm alguns nutrientes que são fundamentais. E esse aqui, principalmente, tem os carbohydrates. Essa palavra é difícil, né? Até para mim falar. Carbohydrates. Os carboidratos que estão presentes nas potatoes e em todos os tubérculos. Então, sweet potato, carrots, beets, então cenouras e beterraba e todos os outros tubérculos. O rice está aqui e a oat, esses dois. Deixa eu mostrar melhor. O rice e a oat, eles estão representando os cereals, os cereais. Além do rice e da oat, existe um outro cereal chamado wheat, trigo, que é a matéria-prima da pasta. Mas a gente também pode comer o trigo integral, o trigo puro. E o trigo a gente também consome em breads, em pães, biscoitos. Esses são o primeiro grupo, Group 1. Agora vamos para o Group 2, que são os Vegetables and Greenery. Eles estão juntos aqui com as fruits, que são outro grupo, mas acho que nós podemos falar junto, né? Porque são todas coisas que nós agrupamos.
Vegetables and greeneries diz respeito a salada, salad. Aqui eu tenho lettuce. E essa é purple lettuce. Ela tá muito linda, inclusive. E os vegetables, os vegetais. Aqui eu tenho cucumber, pepino. Nós temos que tomar um cuidado. Uma coisa aqui, os tubérculos são um grupo dos vegetables. Aqui nós temos outro grupo. Junto com as fruits. E aqui tem uma curiosidade. O tomato é uma fruit. Vocês sabiam disso? Aqui eu também tenho grey e orange. Esse grupo aqui, ele é muito importante. E os vegetables, principalmente. Nós deveríamos consumir no mínimo 2 vegetables no nosso almoço, no nosso lunch. Porque os vegetables, eles são muito ricos em nutrientes. E aqui nós temos um nutriente, que é o carboidrato. Mas os vegetables têm muitos outros. E se nós comermos apenas isso, nós vamos ter uma alimentação muito pobre, não é mesmo? E daí nós vamos ficar weak, fracos. Então, quando nós comemos os vegetables, e principalmente quando nós variamos os nossos vegetables, nós garantimos uma alimentação muito saudável e cheia de nutrientes, e que não nos falte nada. E isso, inclusive, diminui as chances de nós ficarmos sick, doentes. Olha só. Agora nós vamos para outro grupo muito grande aqui. Large group. Nós temos beans, feijões, lentil, lentilha. Aqui é castanha do Pará. Eu vou chamar de nuts, que é o grupo inteiro das castanhas e das oleaginosas. Iogurte. Esse é o iogurte natural, não tem sabor, nem açúcar, nem sugar. Eggs. E cheese. Os beans e a lentil fazem parte de um grupo muito legal, que a gente chama de legumes, leguminosas. Apesar do nome parecer com os nossos legumes, eles não são legumes, assim. Não parecem, pelo menos, mas eles vêm de plants, de plantas. Os legumes são sementinhas e eles, junto com os cereals, com os cereais, eles formam a perfect match, uma combinação perfeita. Por isso que comer arroz com feijão, que é o famoso PF brasileiro, é tão importante para quem mora no Brasil. Arroz e feijão é uma mistura perfeita, porque os nutrientes do arroz com os nutrientes do feijão, rice and beans together, formam uma proteína, igual aquela que a gente consome na carne. Mas poucas pessoas sabem que nos beans, no feijão, tem mais proteína do que na carne. E para o nosso corpo ela é mais facilmente assimilada. O nosso corpo absorve muito mais a proteína dos beans. Por isso que essa mistura aqui, ó, ela é importantíssima. E ter rice and beans em todas as refeições é importante por isso. Mas não dá pra gente comer arroz e feijão todo dia. Por isso que nós podemos pegar dentro do grupo dos beans, do feijão, outras opções. Por exemplo, a lentil, ou chickpea, o grão de bico, a soja. E também nós podemos variar os cereals. Um dia nós podemos comer rice, no outro dia nós podemos comer pasta. Um dia a gente pode experimentar wheat, trigo, que é muito legal. E nesse grupo aqui, nós também temos as nuts, as castanhas oleaginosas. E tem a castanha do Pará, que não tem tradução, porque o Pará é um estado do Brasil, né? Mas no exterior ela é conhecida como Brazilian Nut, a castanha brasileira. Tem também almond, que são as amêndoas, a hazelnut, que é a... Ai, o que é hazelnut mesmo? Avelã.
A gente esquece as coisas, né? E os peanuts, os amendoins, também fazem parte das oleaginosas. E as oleaginosas, as nuts, elas são muito boas para nós porque elas têm uma gordura muito boa para o nosso coração, uma fat, que faz muito bem para o coração. Normalmente a gente vê na televisão e na internet que as fats, as gorduras, elas fazem mal para a circulação, porque elas entopem as nossas veias. Mas a fat que tem nas nuts, ela é muito saudável, porque o nosso corpo consegue assimilar ela inteira, sem problema algum. Agora, vamos falar dos eggs e da meat, a carne, que eu não peguei aqui, porque se eu colocar fora da geladeira, ela vai estragar muito rápido, né? E eu só tenho meat congelada, freezed. Então, eu acho melhor não mostrar, né? Não vai ficar muito bonito. Mas os eggs e a meat, eles são importantes para quem precisa comer. Mas existem pessoas que optam por não consumir nenhum produto de origem animal. São chamados ou de vegetarianos ou de veganos. Depende, tem algumas diferenças entre os dois grupos, mas nenhum dos dois consome carne, meat. E os veganos não consomem nem eggs, nem yogurt e nem cheese. Para quem escolhe consumir, os eggs e a meat são uma ótima fonte de proteína, mas os derivados do leite, dairy, que são os derivados, a gente chama de dairy, eles contêm bastante cálcio. E a meat contém bastante ferro, que são nutrientes muito importantes para o nosso corpo. E eu meio que já falei aqui do cheese e do yogurt. Aqui entram todos os derivados do leite, que a gente chama de dairy, derivados do leite. Então, além do milk, tem yogurt, cheese, todos os tipos de cheese, e acho que é butter, manteiga, entra tudo aqui. O que o Teacher Gui pretende com essa aula? Além de ensinar vocês um pouquinho mais sobre a divisão dos alimentos. O que eu quero mostrar é que uma alimentação saudável, ela é composta por variedade. Então nós não podemos ficar só aqui e também não podemos ficar só aqui comendo cheese todo dia ou comendo cheese em todas as nossas refeições, consumindo eggs demais, ou então comendo só fruits também não é suficiente. O nosso corpo ele precisa de muitos nutrientes, de muitas vitaminas. Por isso que nós precisamos comer de tudo e variar ao máximo. Uma dica para variar as fruits é comer o que está na season, o que está na estação. Então a gente sabe que tomato não cresce o ano inteiro. Então a gente pode escolher comer tomato quando tem tomato, crescendo naturalmente. E nós podemos comer orange, inclusive agora é uma hora muito boa para comer orange. Nós estamos entrando nas estações frias aqui no Brasil, quando a orange está nascendo, quando ela está frutificando. E isso garante também que esses alimentos eles vão estar com mais vitaminas e mais nutrientes, porque eles vão ter crescido naturalmente. E a última parte da nossa pirâmide é uma parte que nós deveríamos evitar ao máximo e que nós nem precisaríamos consumir, porque tudo isso aqui tem isso aqui naturalmente, em pequenas quantidades, que são suficientes para o nosso corpo. Aqui eu trouxe só o sugar, o açúcar, mas também entra oils, os óleos e as gorduras. Por que é tão complicado o sugar? Nós normalmente consumimos o white sugar, o açúcar branco, que ele é refinado. E ele é tão processado que ele perde praticamente todos os nutrientes e ele vira apenas açúcar. E esse açúcar o nosso corpo consome muito rápido, ele não tem trabalho nenhum para consumir esse açúcar. Então ele não gasta muita energia. E quando o nosso corpo gasta pouca energia, sabe o que acontece? A gente consome mais do que a gente precisa. Porque a gente precisa saciar muito rápido a nossa necessidade e logo depois que a gente consome, a gente já perdeu tudo que a gente consumiu. Já foi tudo sintetizado pelo nosso corpo. E o que acontece é que a gente come muito além do que a gente precisava.
E normalmente quando a gente compra comida pronta, ultra processed food, comida ultraprocessada, ela tem muito sugar e tem muito oil. E são ingredientes que fazem a gente ficar viciado na comida. E não tem nutriente praticamente algum. Por isso que a gente come muito mais, e inclusive essa troca da comida natural que nós cozinhamos caseira pela comida ultraprocessada aumentou os índices de obesidade, porque as pessoas comem muito mais e comem muito menos nutrientes e mais sugar. Por isso que quando a gente puder, nós devemos evitar o sugar. Por exemplo, se eu como uma orange, dentro da orange tem frutose, que é o açúcar das frutas. Então eu não preciso adoçar a orange. E nem preciso adoçar o orange juice, o suco de laranja, ele já tem açúcar. As potatoes também têm açúcar e principalmente a sweet potato. Mas normalmente a gente não sente tanto esse doce porque a gente consome tanto sugar que o resto das coisas parece que não tem sugar. Então, eu acho que esse vídeo finaliza aqui. Teacher Gui queria compartilhar só algumas ideias sobre a nossa alimentação. E, obviamente, que tem algumas coisas aqui que nós precisamos pensar, né? E tem coisas que nós não podemos evitar, que estão estabelecidas. Nós não temos como plantar tudo no nosso quintal para garantir que a gente não vai consumir nenhum veneno. Mas uma alimentação saudável, ela é uma alimentação completa. E nós temos que pensar na alimentação que é possível para a gente. Por isso eu trouxe um pouquinho de informação para vocês. E ao longo da semana eu vou lançar meio que um desafio. Beleza? Espero que essa informação seja útil para esse desafio. E eu vou compartilhar outras imagens desses grupos aqui e imagens de um prato de comida do Teacher Gui, que vai estar bem variado, e eu quero mostrar que comer comida saudável, healthy food, é possível e não é difícil, beleza? Por isso que esse que é o intuito desse vídeo. Acho que eu falei até demais, vou embora agora. Bye bye!